Você sente que tem que dar conta de tudo e só depois que você fez tudo, agradou todo mundo, se sacrificou, que aí talvez você mereça um pouco de reconhecimento? Talvez o seu problema não seja merecimento, seja falta de permissão. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre as raízes mais profundas da sua falta de merecimento, para você entender que não é de agora que isso começa, isso já começa lá atrás e como que você vai fazer para olhar para isso e mudar todo esse padrão. Então fica aqui comigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal feminino, mulheres 40 mais, onde eu trago você de volta para a sua verdadeira identidade. E hoje a gente vai falar sobre o merecimento, trazendo um novo ponto de vista que você nunca ouviu. Então fica aqui comigo porque você vai ter muitas viradas de chaves nesse vídeo. Nós vamos começar pela falácia do que significa a palavra merecer. Ela vem do merecere, do latim, que quer dizer algo em troca. Então, logo já, a palavra é: você precisa de fazer algo para você ter algo em troca. Então, você precisa fazer tudo para todo mundo para você ter um pouco de reconhecimento. Você precisa se sacrificar para você poder ser vista. Você tem que aceitar tudo que as pessoas querem, contrariar as pessoas para que você seja amada. E isso é um padrão que a gente vai carregando, as mulheres vão carregando ao longo da vida toda, buscando o merecimento aonde? Do lado de fora, colocando o seu merecimento na mão das pessoas, dos acontecimentos, como se eu for uma boa menina, ninguém vai me castigar. Então, se eu não for uma boa menina, eu serei castigada. E se algo de ruim não vai muito bem, você acha que você está sendo castigada, porque o seu merecimento, ele é todo do lado de fora. Se eu fizer, eu tenho que receber. E aí eu vou trazer mais para você, vamos lá que eu vou costurando, que a gente está falando aqui desse merecimento e existe também na visão sistêmica as raízes de onde vem a sua família. Se você é de uma família de pessoas que foram vítimas, muito utilizada, né, pela escravidão, pessoas que passaram muitas dificuldades por guerras e foram muito vítimas, o que você carrega aí dentro do seu DNA? Que o mundo é cruel, que o mundo é difícil, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, porque vem isso carregando, lá vem da memória, da sua memória ancestral. E tem um outro lado da humanidade que são as pessoas que são os algozes, que são os cruéis, que fizeram as vítimas, né? Porque para ter vítima precisa de algozes. Então foram os algozes. E esses algozes que vêm de família de algozes, né, de pessoas que fizeram muitas vítimas, os donos de escravidão, as pessoas que provocaram muitas coisas, elas carregam também uma memória interna de dívida com a humanidade, porque deve para a humanidade, porque já fizeram muito mal e eles têm que, de alguma forma, inconscientemente, é claro, pagar por esse mal que foi feito antes. Então, de qualquer jeito, esses dois tipos de mentalidade, esses dois tipos de crença que você vem trazendo aí, elas são crenças que te limitam, que já vêm do DNA da sua família. Então, essas vítimas, elas têm o quê? Muita raiva. E os algozes, muita tristeza. Então você começa a identificar aí de onde que vem sua linhagem, olhando para tudo isso, né? Se são escravos, índios, ou são estrangeiros, vieram de outros países, e você vai conseguindo mapear tudo isso para você entender que muitas coisas que a gente sente já vem vindo de muito antes. Não que esses sentimentos não sejam nossos, porque se não fosse nós não sentimos, mas é porque está dentro do nosso DNA. E a gente precisa voltar para a raiz disso, começar a olhar para as raízes, entender um pouco melhor isso, para que a gente possa entender que isso é uma crença. E que isso, o que a gente aprendeu, a gente pode desaprender e fazer um pouquinho diferente. Então, são as raízes que impedem a gente muito de avançar, né? De muitos serviços. Então, por exemplo, muitas pessoas que são de famílias muito serviços, elas ainda acham que elas não merecem ter dinheiro, que elas têm que servir, que não precisa de nada. Elas fazem para todo mundo e não precisa de pagamento, né? O ganho já é o servir. Então, pensa nisso aí, da onde que vem a origem da sua família? Ou se é daquelas famílias que mandavam, que faziam, mas ainda se sente em dívida com a humanidade por ter feito algum mal, de pensar que então, criaram muitas vítimas. Então isso tudo vem aonde? Lá na raiz da nossa linhagem. E isso a gente vem carregando, mas não precisa ficar carregando, porque foi como tinha que ser, eram tempos que era o que tinha que acontecer, foi daquele jeito. Nós não temos que consertar as histórias de trás. Nós não temos que consertar nada no passado. A gente tem que agradecer, independente de como foi essas famílias, se eram os escravos, se eram os senhores de escravos, se eram os índios ou se eram os colonizadores. E a gente olhar para tudo isso com muita gratidão, que através dessas forças e de todas essas pessoas que foram encontrando e se desencontrando, nós podemos estar aqui. Porque a vida é um rio que flui em honra. E a gente precisa começar olhar para isso, para a gente começar a trabalhar o nosso merecimento, porque a falta de merecimento é um câncer no mundo.
Porque as pessoas ficam esperando fazer as coisas para merecer. É como se elas estivessem esperando o sucesso delas chegarem. Por isso que eu acredito que seja um câncer, porque as pessoas estão esperando ser boas pessoas, para ser reconhecidas, fazer as coisas esperando que as pessoas reconheçam, que Deus faça alguma coisa por elas. E elas ficam ali, naquele lugar limitado, sempre esperando alguma coisa chegar, como se estivesse esperando ainda o colinho da sua mamãe chegar até você. Olha como que isso é forte, olha como que isso é profundo, quando a gente fala de merecimento. E aí, eu vou trazer uma chave de virada aqui, a origem da palavra, merecer, que é você ter que fazer algo, e se a gente começasse a trocar essa palavra merecer pela palavra permitir. Enquanto o merecimento espera alguém vir te autorizar, permitir é um ato de soberania interna, porque ele vem da origem da palavra permitir, é deixar fluir, soltar, liberar, passar, deixar as coisas serem como elas são. Olha como que muda, isso é uma chave de virada, assim, fantástica. Como que muda? Você sabe, eu não mereço ou eu não me permito. Olha como é diferente. Ah, eu não mereço ter mais dinheiro. Ah, eu não me permito ter mais dinheiro. Olha como que traz mais autorresponsabilidade. Porque nós, como adultos, nós somos autorresponsáveis pela vida que nós temos. Isso foi, assim, a maior chave de virada que eu tive na minha vida. Porque a vida que eu tenho hoje é a vida que eu escolhi ter. Eu que criei essa vida. É triste, às vezes, porque você não está numa situação muito legal de vida, mas é muito bom quando você pode pensar que só depende de você. É um movimento de dentro para fora. E você pode começar a fazer diferente. E você pode se permitir fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, te tira desse lugar de vítima, infantilizado, que precisa buscar do lado de fora aprovação, validação das outras pessoas para que você possa realmente pegar a autonomia da sua vida, as rédeas da sua vida e se permitir fazer alguma coisa com essa vida. O que que você se permite fazer com essa vida que os seus pais deixaram aqui pra você? Minha mãe não foi boa, meu pai não foi bom o suficiente. Não, mas como que você chegou até aqui? Alguém te alimentou, alguém te deu comida, alguém cuidou de você, alguém levou você pra escola, alguém cuidou de você. Você sobreviveu. Não foi do jeito que você queria que tivesse sido, mas foi como tinha que ter sido e você tá vivo. E só por isso você tem que se permitir fazer essa vida valer a pena. Então esse movimento da honra, da permissão é algo que a gente precisa fazer em direção à vida, deixar essa vida fluir para frente. É quando a gente se permite, quando a gente permite passar. O que que eu faço com o que aconteceu? É quando eu me permito olhar para o que aconteceu. OK, até aqui foi assim, e daqui para frente, como que eu permito que as coisas sejam? Como que eu vou fazer para as coisas serem? Percebe como que é diferente o ponto de vista, como é diferente o olhar? Por isso que eu falo que o merecimento é um câncer, porque você fica ali parado esperando alguma coisa vir acontecer, alguém te ver talvez, e alguém mudar talvez, ou aquele marido ficar diferente, ou o meu patrão querer me dar um aumento, ou alguma coisa acontecer, cair do céu, e aí você fica esperando um dia merecer alguma coisa. Não, gente, a gente precisa se permitir buscar o que a gente tem. O que a gente não conquistou ainda é porque a gente não escolheu de verdade, a gente não foi em direção aquilo, porque tá tudo aí em abundância aberto pra gente. A gente precisa fazer as nossas escolhas e entrar nesse fluxo da vida grande para poder fluir nessa vida, porque os desejos dos nossos corações é algo que já vem de antes, porque é um movimento que a gente precisa fazer para a vida, mas nós não queremos, nós queremos que uma coisa seja outra, seja do outro jeito. Gente, vamos nos permitir ser mais feliz, trazer mais permissão para nossa vida, para a gente poder ter mais autonomia, autorresponsabilidade, porque vítimas não prosperam, vítimas não passam a vida adiante, porque a vítima, a vida fica parada nela. Por quê? Por que vítima? Por que você está falando de vítima? Porque a vítima é essa pessoa que fica esperando ser merecedora. E aí, se ela não for, ela acha que Deus está castigando ela, que Deus me castiga, eu sou tão bom, olha o que as coisas estão fazendo para mim. A vítima não quer fazer escolhas, porque se ela fizer escolhas e der errado, quem que ela vai culpar? A vítima quer culpar alguém, então ela não faz escolhas para ter que culpar o outro, ela fica ali parada esperando alguém fazer, porque se a escolha der errado, a culpa é do outro, a culpa não é dela. E quem se permite? Se permite também fazer escolhas certas, escolhas erradas, levantar, cair, enfim, e viver a vida se permitindo ali aprender, porque na vida a gente não perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Esse é o movimento, de entrar nesse movimento de permissão e sair desse lugar de merecimento, esperando ser merecido. Deus fez a gente aqui em
inteiro, deu tudo que a gente precisava para a gente poder fazer acontecer. Deu inteligência, deu saúde, nós sobrevivemos, nós estamos aqui. E aí, vamos fazer acontecer, porque a vida, os resultados, eles começam como? A partir de uma escolha. Se você não escolher algo agora, você não vai ter resultado. As pessoas querem ter resultado, mas não querem fazer escolhas. Elas querem ter resultados no merecimento delas, talvez que seja. Não, elas precisam fazer suas escolhas para se permitir ter os resultados. Enquanto você não fizer as suas escolhas, você não vai ter os seus resultados. Então não é sobre merecer, ficar esperando as coisas virem para você. É sobre você se permitir e fazer acontecer aqui nessa vida. É isso que eu quero trazer para vocês, mulheres, que ficam aí fazendo tudo para todo mundo, esperando ser reconhecida, esperando que alguém te veja, perceba que você é realmente boa. Mas não, gente, a gente é que ensina o outro a tratar a gente que ensina o mundo a tratar a gente. Como que você se trata é como o mundo vai te tratar. E você precisa começar a entender isso, a se permitir se tratar com mais dignidade, com mais amor, entendendo que você é muito valiosa, você tem muita coisa para o mundo, mas isso começa a partir de você. E você só pode transbordar para o mundo a partir do momento que você tem dentro de você. Por quê? Quando a gente está fazendo para todo mundo e ficando vazia, a gente não está transbordando para o mundo. A gente está num movimento de autodestruição. A gente está acabando com a gente. Pra gente ter merecer o quê? A gente precisa primeiro se permitir. Percebe como é diferente? A gente precisa se permitir ser cuidada, ser amada por nós mesmas, ser vista por nós mesmas, para que a gente possa ir para o mundo fazendo as nossas escolhas, escolhendo o que a gente vai querer criar na nossa realidade. Então, assim, esse assunto merecimento é um assunto muito complexo, mas o que eu estou falando aqui para você, eu tenho certeza que muitas de vocês nunca ouviram falar nada igual, e eu quero que vocês olhem para isso com muito amor e olhem com muito amor para as suas permissões. Se tiverem dificuldade de se permitir, de ser quem você é, de voltar para a sua identidade, fala, Ludmila, eu não sei mais onde está a minha identidade. Eu não sei aonde, que lugar que eu me perdi. Ninguém, que lugar do lado de fora que eu fiquei. Me chamem, venham fazer uma sessão travessia, vamos resgatar essa identidade, trazer força, trazer cura para essa mulher, porque as mulheres são multiplicadoras de vida, né? Eu falo que metade do mundo é mulher e a outra metade vieram delas. Então a importância da que a gente esteja curadas com as nossas identidades inteiras, para que esse mundo possa transbordar em mais amor, em mais integridade, mais dignidade para todas nós, e assim a gente poder transmitir isso para o mundo, um mundo melhor. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui falando para você sobre o seu merecimento. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser deixar alguma questão, deixa tudo aqui para mim, me pergunta, eu gosto de estar com vocês realmente, eu só posso ser porque todos vocês são aqui comigo, para que a gente possa realmente, eu consiga definitivamente transbordar na vida de cada uma de vocês, para que vocês sim voltem para a verdadeira identidade de vocês, de amor, de luz, e podem transbordar isso para o mundo, porque o mundo, as mulheres podem multiplicar muitas coisas quando a gente está curada na nossa verdadeira identidade e se permitindo ser quem nós somos, quem nós viemos ser aqui nesse planeta. Então, um beijo no coração de todas vocês. Se gostarem do vídeo, dá um like, deixa um comentário, compartilha com as amigas que tá achando que tem que ficar merecendo migalha de outras pessoas, para a gente poder ir pro mais, ir pra vida. Gratidão. Namastê.